Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados, deputadas. Os últimos dias foram dias importantes na sociedade brasileira que, por diferentes motivos, a gente assistiu a um intenso debate sobre a condição da mulher na nossa sociedade. Foram as provas do Enem, trazendo no seu tema de redação a questão da violência contra a mulher, questões na prova que faziam referência à condição da mulher na nossa sociedade. Foi o caso do secretário municipal de governo, deputado federal licenciado, que veio à tona a agressão que esse praticou à sua ex-mulher. Foi o caso do retrógrado PL 5069, do deputado Eduardo Cunha, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, tentando criar uma série de dificuldades e constrangimentos para que as mulheres possam ter acesso à pílula do dia seguinte. E agora aqui nessa casa, também caminhamos para que no dia de amanhã seja votado o relatório de uma CPI que teve como tema principal a prática de abortos ilegais aqui no estado do Rio de Janeiro. E aí, quando a gente discute a questão da prática do aborto no Brasil, é importante a gente ter um horizonte muito claro de que a gente está tratando de um caso de saúde pública. Por ano, no Brasil, há cerca de 190 mil registros de internação de mulheres em decorrência de problemas na prática do aborto clandestino. Há, por ano, no nosso país, como uma das principais causas de óbito entre as mulheres, a realização do aborto clandestino. Então, é importante a gente ter claro que se há também uma vítima nesse debate, essa vítima é a mulher. Porque no nosso país, há mais de 5 milhões de crianças sem o nome do pai nos seus registros. Mas a mulher, quando tem o filho, ou quando passa por um processo de gravidez indesejada, ela automaticamente se vê diante de um impasse que os homens não enfrentam. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de debater é que essa casa, desde o momento em que foi aprovado o requerimento dessa comissão parlamentar de inquérito, errou ao aprovar um tema como esse para uma CPI, que não dando centralidade à questão da saúde das mulheres. E esse erro acabou se reproduzindo ao longo dos trabalhos da CPI, que de quase 20 oitivas realizadas, somente 2 foram de mulheres, continuou errando, ou continua errando até esse momento, quando no pré-relatório divulgado até agora por essa comissão parlamentar de inquérito, nada há sobre a saúde das mulheres, especialmente aquelas que acabam se submetendo ao aborto. Então, isso é um elemento central, porque esse é um debate onde já entramos de forma equivocada. Entramos de forma equivocada porque deixamos de analisar um elemento central hoje no debate de toda a saúde pública no Brasil, que é como a questão do aborto está diretamente relacionada à questão da saúde das mulheres. São debates simplesmente indissociáveis. Nesse sentido, eu venho aqui a essa tribuna para abrir um debate com os membros dessa comissão parlamentar de inquérito, porque eu entendo que o relatório, na forma como está, ele acaba contribuindo pouco para a complexidade dessa problemática que é a prática do aborto no Brasil e, mais ainda, acaba derrapando para um caminho que não é o caminho da promoção da saúde,
é o caminho da criminalização das mulheres e da criminalização dos profissionais da saúde. Em nenhum momento do relatório consta a sugestão de qualquer medida de estímulo à educação sexual, à prevenção à gravidez, ou mesmo com relação à saúde da mulher. O relatório se resume a focar nos profissionais da saúde que cometem essa prática ilegal e nas mulheres. Uma visão parcial do problema, que não contribui com a sua superação, mas que em diversos aspectos contribui para o seu aprofundamento, a partir especialmente da criminalização das mulheres. As principais recomendações do relatório giram ao redor de leis mais rígidas para punir os conselhos de medicina por não aplicar punições mais rigorosas aos profissionais envolvidos na prática do aborto, a uma atuação mais rigorosa da Anvisa, a criação de núcleos especializados da Delegacia de Homicídios e, o mais grave de todos, uma recomendação acompanhada de um projeto de lei que propõe que todas as mulheres que entrem no sistema de saúde a partir de complicações decorrentes da prática abortiva sejam notificadas à polícia. Isso significa, na prática, colocar para aquela mulher que se enfrenta com um problema decorrente de um aborto ilegal, se vai querer salvar a sua própria vida e responder a um processo criminal ou não. E isso é inaceitável. É inaceitável porque tem um fundamento extremamente hipócrita. Que as mulheres que têm dinheiro no Brasil e querem interromper uma gravidez indesejada, elas viajam para o exterior e realizam uma prática de aborto em clínicas, onde elas têm toda a segurança garantida. Homens que não querem ter seus filhos têm o caminho fácil do abandono. Agora a mulher, ela tem a mulher pobre, ela tem o seu campo de medidas extremamente reduzido. E eu posso falar, mulher nenhuma deseja realizar um aborto. Mulher nenhuma tem como primeira opção, vou realizar um aborto. Isso é uma medida sofrida. Isso é uma medida que tem que ser feita com toda a assistência para que não haja uma complicação ainda maior, mais traumas na vida dessa mulher. Mas a comissão optou por não fazer essas abordagens. Optou por se centrar no debate criminalizante, no debate que tenta fechar o circuito ao redor dessas práticas. Acredito que é um debate fundamental a inibição dos abortos feitos sem nenhuma forma de segurança. Mas o caminho para debater isso não é ampliar a criminalização, é entender esse problema como um problema da saúde pública e não como um problema da esfera criminal. Essa é hoje a opinião da imensa maioria daqueles que discutem saúde pública no Brasil. As diferentes instituições voltadas para isso entendem que hoje a questão do aborto é uma questão da saúde da mulher. Hoje, no nosso país, a questão da violência contra a mulher é tão grave que, somente aqui no caso do Rio de Janeiro, segundo o DataSUS, a gente tem registros de cerca de 12.600 casos de estupro por ano. Esse é um número muito maior dos que constam do
Instituto de Segurança Pública, porque grande parte das mulheres que sofrem uma violência sexual não consegue superar o trauma a ponto de procurar uma delegacia e fazer um registro dessa situação de violência. Acho que não podemos, nessa casa, nos virar de costas para a situação de que hoje, na nossa sociedade, a violência contra a mulher é uma realidade. E acabar, através desse debate do aborto, criando novos mecanismos de violência e criminalização das mulheres. Isso nós não podemos aceitar.